Oi, oi pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho de Química aqui na aula de número 4, dando continuidade ao estudo da Química Orgânica Básica. Para quê? Você já sabe, para poder te ajudar na tua prova, tá bom, pessoal? Então, no início dessa aula, eu vou recapitular o que nós vimos da aula de número 3 e vamos dar continuidade no estudo dos hidrocarbonetos, tá certo? Então, de antemão, se você tiver qualquer dúvida na parte inicial de Química Orgânica, dá uma olhadinha nos últimos vídeos, no vídeo de número 1, de número 2 e de número 3. Só então você volta para esse vídeo de número 4, tá certo, pessoal? Então vamos lá. E aí, tá esperando o quê? Vamos dar aquela revisada? Vamos aprender mais hidrocarboneto? Vem embora, vamos lá. Então, na última aula, nós falamos que os hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então isso já ficou muito bem formulado na sua cabeça. Então, são compostos orgânicos. Por quê? Porque tem carbono. Nós falamos também na última aula dos principais hidrocarbonetos, tá bom? Os principais hidrocarbonetos, que são os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos e os aromáticos. Nós classificamos os alcanos como aquele hidrocarboneto que apresenta apenas ligações simples, tá? Os alcenos, aquele hidrocarboneto que tem uma ligação dupla. Os alcinos, um hidrocarboneto que tem uma ligação tripla. Os alcadienos, um hidrocarboneto que tem duas ligações duplas. E os aromáticos que apresentam um anel de benzeno, né? O benzeno aqui, o C6H6, tá certo? Nós classificamos também as fórmulas relacionadas a cada um. Eu não vou repetir, tá? Caso você tenha alguma dúvida, volta lá no vídeo de número 3 e assiste, tá bom? Então, resumindo, foi isso. Vimos também na aula 3 a nomenclatura dos compostos. Eu pedi para que você decorasse mesmo, tá? O número, o prefixo, né, relacionado ao número de átomos de carbono, realmente tem que ter em mente. Você tem que saber que quando tiver um carbono, o prefixo é met, 2 é et, 3 prop, 4 but. Do 5 em diante agora é nomenclatura grega, ó. 5, pente, o Brasil é pentacampeão, pente. 6, ex, o Brasil quer ser hexacampeão, ex. Então 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Isso tem que ficar na tua cabeça. E eu disse que o infixo, o que fica no meio do nome, né? Depende se o composto é um alcano, aí eu coloco an. Se eu identifico ele como um alceno, eu coloco en. Se eu identifico ele como um alcino, eu coloco in. Se eu identifico ele como um alcadieno, dien. E no final, o sufixo sempre é o. Se você estiver tratando de um hidrocarboneto, que você já sabe que são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Tá bom? Aí nós finalizamos a aula de número 3 dando alguns exemplos aqui, tá? Alguns exemplos com a nomenclatura, ó. Um átomo de carbono, met. 2 átomos de carbono, et. 2 átomos de carbono, et. Esse é um alcano, então an. Esse é um alceno, então en. Esse é um alcínio, então in. Porém, todos são hidrocarbonetos, O e O. Não é legal? Aqui nós temos o metano, CH4. O metano também é chamado de gás do pântano ou gás do pum. O pum é o vulgo peido, tá? Então, esse gás aqui ele é encontrado muito em lixões. E cuidado, o metano é um gás inflamável, tá bom? Isso cai muito em prova, essas definições, tá bom? Então, o metano CH4 é um gás inflamável. Professor, se eu soltar um peito perto do fogão, pode ser, pode ser. Ele é inflamável, tá? Aí temos o eteno, o etino,
E você deve estar se perguntando, você não chegou nesse aqui ainda, professor? Tá bom, vamos lá. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1, 2, 3. Qual é o prefixo de 3? Prop. Prop. 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Mas veja, eu tenho duas duplas. Então esse camarada é um alcadieno. Então no meio eu boto dien. Dien. Mas ele é hidrocarboneto O. Então qual é o nome desse composto aqui? É o propadieno. Beleza? Tudo tranquilo? Só que em química orgânica, lá na aula de número 1, a parte de introdução, eu falei para você que o carbono fazia várias ligações, várias cadeias, não é? Tá bom. Então é isso que a gente vai falar agora, cadeias carbônicas. Olha aqui, a classificação das cadeias carbônicas, tá? As cadeias carbônicas podem ser do tipo fechada, tá? Cadeias pode ser do tipo fechada ou aberta. O que é fechada? Fechada. Forma um ciclo. Fechou. Aberto. Não tem ciclo. Tá bom? E mista. Fechada e aberta ao mesmo tempo. Beleza? Elas podem ser aromáticas ou não aromáticas. O que é aromático, professor? Aromáticos são aqueles compostos que apresentam o benzeno. Lembra do benzeno? C6H6, aquele anelzinho, aquele ciclo? Então, ali é o benzeno. Se eu tenho esse camaradinho aqui, eu vou voltar para vocês, tá bom? Que eu sou bonzinho. Olha aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó, que eu chamei de benzeno, ele é um anel aromático. Isso aqui é um anel aromático. Então, compostos que apresentam o benzeno são compostos que são compostos aromáticos. Então, a cadeia dele é aromática, tá bom? Não aromático, que não tem benzeno. As cadeias podem ser normal ou ramificada, tá? Normal, que não tem nada ligado nela. Ou ramificada, tem átomos saindo dessa cadeia. São ramificações. Ramos feitos de uma árvore, tá bom? Ela pode ser saturada ou insaturada. Calma aí. Tu lembra que eu falei para você lá na aula de número 1, os tipos de ligações? Se não lembra, dá uma passadinha lá. Tem as ligações simples, duplas e triplas, não tem? Tem. Aí eu falei para você e eu vou voltar a falar que as ligações, compostos que apresentam ligações duplas ou triplas, são compostos insaturados, porque apresentam insaturações. As ligações duplas e triplas são conhecidas como insaturações, tá bom? Então, se tiver um composto lá, tiver dupla ou tripla, você diz, essa cadeia é insaturada, professor, porque tem dupla ou dupla e tripla, tanto faz, tá bom? Se ela não tiver duplas ou triplas, se ela tiver só ligações simples, ela é saturada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Oxê, o que é isso, professor? Homogênea ou heterogênea? É que no meio dessa cadeia, se tiver só carbono e hidrogênio, nós dizemos que ela é homogênea. Homo, igual, o mesmo. Homogênea. Se no meio dessa cadeia carbônica tiver qualquer átomo diferente de carbono ou hidrogênio, ela é heterogênea. E este átomo, nós chamamos ele de heteroátomo. Oxi, por que ele é chamado de heteroátomo, professor? Porque é um átomo, hetero significa diferente. Então, heteroátomo, átomo diferente. Então, qualquer átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia, nós classificamos a cadeia como heterogênea, pois apresentam o heteroátomo. Não é legal? Não é simples? É bem simples. Porque pela primeira vez você deve ficar meio calmo. Mas calma, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo. Não tem problema não, tá bom? Não tem pressa. Assiste de novo, volta, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos alguns tipos de cadeia. Agora mostrando para você, ó, a cadeia aberta. Tá vendo aqui os carbonos? Tudo abertinho. Cadeia fechada ou cíclica. Cíclica ou fechada, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Fechado, fechado. Ó o benzeno. Aromático, né? Tipo de cadeia normal, ou seja,
Só tem a cadeia aqui, não tem nenhum átomo ligado a ela. Ou ramificada, ó. A cadeia principal e ligado à cadeia principal eu tenho a ramificação. Tá bom? Então, isso aqui é uma cadeia ramificada. Opa, olha. Aqui eu tenho uma cadeia homogênea e heterogênea. Na cadeia principal aqui, olha quem está aqui no meio. Oxigênio. Olha quem está aqui no meio. Nitrogênio. Se ele está no meio dos carbonos, eles são heteroátomos. Então, isso aqui é uma cadeia heterogênea. Você deve estar olhando aí. Ô, professor, por que essa aqui de cima não é? Porque o oxigênio não está no meio da cadeia. Está aqui, ó, fora da cadeia principal. Então, nesse caso, ele não é um heteroátomo. Tá bom? Beleza? Classifique heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, se estiver no meio da cadeia. Então, nós temos a cadeia heterogênea e a cadeia homogênea. Beleza, pessoal? Vamos exercitar para a gente finalizar essa aula de número 4 e acabar com essa parte de hidrocarbonetos? Lembre-se, curso básico de química orgânica. Tá bom? Vamos lá, nós estamos indo na parte mais básica. Olha bem, o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Olhe bem, ele quer saber a fórmula molecular. Mas espera aí, oct, lembra quanto? 8, né? Octano, lembra o quê? Alcano, né? Então, eu estou falando de um alcano que tem 8 átomos de carbono. Oct, 8. Lembra da fórmula? Lembra da fórmula? Eu vou falar e você vai anotar aí agora no seu caderno. Anote aí. Ó, pelo nome octano, eu já sei que é um alcano que tem 8 átomos de carbono. Anote aí no seu caderninho. Oct, 8, né? A fórmula de um alcano é CnH2n mais 2. Anotou? Anotou, não anotou? Então agora vamos substituir onde tem N por 8. Vai ficar assim, ó. Presta atenção. A fórmula é CnH2n mais 2. Então não é um octano, oct 8. Então vai ser C8H 2 vezes N. 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8, 16. Mais 2, 18. Anotou? Vou repetir de novo a fórmula do alcano. CnH2n mais 2. Substituindo N por 8, vai ficar C8H18. Resposta, letra A. Letra A, C8H18 é o octano. Octano. Você viu como é fácil? É só ter calma, tá bom? Vamos fazer mais uma questão para a gente finalizar a aula de hoje, tá certo? Dada a forma estrutural do 5-metil-X2-N4-ol. Ai, meu Deus, e agora? Que nome horrível. Calma, vamos ver o que a questão fala. Antes de você se desesperar, veja o que a pergunta fala. Ele diz, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Ou seja, ele quer saber como essa cadeia carbônica é classificada. Ó, aberta, ela é aberta. Ou acíclica, é a mesma coisa. Tá bom? O prefixo a em química significa negação. Então, aberta ou acíclica é a mesma coisa, tá? Acíclica é aberta. Aberta ou acíclica. Beleza. Ótimo. Show de bola. Ramificada é, ó, na cadeia principal aqui, saindo da cadeia eu tenho as ramificações. É ramificada sim. Ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Professor, tem dupla, né? A ligação dupla é uma insaturação. Então ela é insaturada. Tá, beleza. Ela é insaturada. No meio da ligação aqui, tem algum átomo diferente de carbono e hidrogênio? O oxigênio está fora, está aqui por fora. Aqui no meio dela tem alguém? Tem não, né? Se não tem, ela é homogênea. Ela é homogênea.
Então, esta cadeia aqui, ela pode ser classificada como, ó, resposta à letra C, acíclica, porque é aberta, ramificada, porque tem ramificação, insaturada, porque tem insaturação, a dupla, e homogênea, porque no meio da sua cadeia principal nós não temos heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono e de hidrogênio. Resposta letra C. Então, pessoal, nós finalizamos hoje a aula de número 4. Espero que vocês tenham compreendido e vamos rumo agora à aula de número 5, onde nós vamos estar falando de grupos funcionais, de outros grupos funcionais que não são o hidrocarboneto, mas nós vamos precisar do hidrocarboneto ainda, tá bom? E eu finalizo aqui minha aula apresentando para você. Eu sou o professor Francisco Coutinho, de Química, e encerro sempre dizendo que hoje é um excelente dia para você aprender Química. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.